A graça e a paz, amados, excelente dia a todos. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Chegamos então, né? 12º dia desse propósito, restaurados para edificar. 12 personagens, 12 temas, 12 dias. E eu louvo a Deus de uma maneira especial por aqueles que estiveram presentes todos os dias, ou pelo menos na maior parte dos dias, né? Eu disse a você que nós temos aqueles que caem da cama, aqueles que ficam na cama. Tá tudo certo. Mas foi uma experiência muito preciosa nesse início de ano, dedicar tempo para falar dessas questões da restauração. Confesso a você que no próximo mês já tem algo queimando no meu coração a respeito do que o Senhor tem para dizer a respeito das restaurações da nossa vida. E é muito bom poder, a cada manhã, ver os irmãos e saber que cada um está partilhando dessa porção diária. Eu acho que talvez esse assunto da restauração é muito precioso. Eu trabalho na ênfase profética de cada ano, mas às vezes eu não alongo esse assunto muito, não. Mas o tema restauração tem nos sido tão precioso que, sim, ele vai ser esticado esse ano, porque existem muitas coisas nas quais o Senhor pode lidar com restauração na nossa vida. Eu vou pedir ao Davi, esse legendário que apareceu na minha tela aqui. Ore conosco, Davi, começando esse dia, abençoando a vida de cada um dos irmãos. Amém. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que se inicia. Muito obrigado pelo fôlego de vida que nos foi dado nessa manhã, Deus. Quero aqui abençoar a vida de cada irmão que está aqui, Senhor Pai, que se propôs estar nesse tempo. Deus abençoe o ministrante desse dia, Senhor Pai, que vai ministrar a palavra. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações para poder receber o que o Senhor tem para nós, a porção que o Senhor tem para nós nesse dia. Eu oro abençoando o início desse tempo, Seu Pai. Que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações, Seu Pai, com uma palavra, Seu Pai, que vai nos marcar nesse dia. Essa é a minha oração hoje, em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Hoje o nosso convidado é o pastor Wesley Gonçalves. Seja bem-vindo, bom dia. Você sabe que os temas foram escolhidos pelos pastores, né? Pelos convidados, na verdade. Não foi eu que escolhi os personagens. E eles também escreveram os esboços ou os pontos dos esboços. Eu me encarreguei só de me preparar para ambientar você com relação ao personagem bíblico e gastar tempo compartilhando. Talvez uma das coisas mais preciosas é ouvir também o que os irmãos têm a compartilhar no final. Ouvimos tantas coisas muito poderosas. Hoje o nosso personagem é uma sequência do de ontem, né? Porque quando uma restauração acontece na vida de alguém, outras pessoas ao seu redor também são restauradas. A gente tem falado muito disso, das suas atitudes impactarem o destino de outras gerações. E a vida de Esther, da qual falamos ontem. Ontem foi Esther? Ou foi anteontem? Quem estava comigo Bom dia, ontem? graça e paz. Eu acredito que foi ontem, pastor, porque ontem eu não consegui participar e antes de ontem eu participei e não foi Esther. Então é isso mesmo. Ontem foi. Tá certo, estou lembrando aqui, está até aberta a Bíblia aqui. Ontem falamos sobre Esther e hoje nós vamos falar sobre Mardoqueu. Ok? Mardoqueu ou Mordecai. Mardoqueu é a versão hebraica, Mordecai talvez a transliteração ou vice-versa. Mas os dois personagens, dependendo da versão da Bíblia que você tiver, os dois nomes apontam para a mesma pessoa. E Mardoqueu é o primo, muitas vezes confundido com o tio, mas é o primo de Esther. Depois do falecimento dos pais de Esther, Mardoqueu alcançou a confiança de Esther e foi quem de fato criou aquela jovem, que
que foi levada para ser rainha no palácio. Mardoqueu era um homem zeloso, temente a Deus, e que foi um conselheiro, foi um instrutor, mais do que um cuidador, né? Mais do que o responsável legal por Esther. Ele era alguém que estava sempre atento a tudo que estava acontecendo. Então, o fato de Esther ter ido para o palácio, não mudou as conexões deles. E um belo dia, ele assentado à porta do palácio, ele tomou conhecimento de que havia uma traição contra o rei. E ele então denunciou isso. Ele entendeu que não podia ficar calado em relação àquilo e denunciou. Veja que era o rei que dominava sobre eles, né? Eles estavam no exílio babilônico e esse era o rei da Xerxes, ou Assuero, era o rei da Pérsia, naquele tempo fazia parte do Império Babilônico. Mardoqueu então denuncia essa conspiração contra o rei, e isso vai ser anotado nas crônicas do livro dos Atos do Reino, né? São chamados de as crônicas. E um belo dia, quando Amã, o arqui-inimigo, aquele que de fato estava tramando contra Mardoqueu, aquele que estava tramando contra os judeus, aquele que tinha tomado o anel do rei para fazer um edito, um decreto que ia permitir todo mundo perseguir os judeus, assim como hoje existe perseguição e antissemitismo no mundo. Mardoqueu então fez essa denúncia. Isso foi registrado no livro das crônicas, e no tempo em que Amã havia preparado uma forca e estava conseguindo a permissão do rei para poder destruir todos os judeus, inclusive Mardoqueu, porque Mardoqueu perdão, não se dobrava publicamente diante dele. Mardoqueu só aceitava se ajoelhar diante do Senhor. Então, um belo dia, o rei perde o sono, e quando ele perde o sono, ele pede para ler os livros das crônicas, para que ele pudesse dormir, alguma coisa assim. E então tem essa história. Ele pergunta: o que foi feito? Aí, no primeiro ato de manhã, ao encontrar Amã, que era ministro, o que foi feito ao homem que salvou o rei, que foi tão leal ao rei? E Amã diz que não foi feito nada. E, na verdade, o rei pergunta: o que deveria ser feito para honrar uma pessoa assim? Amã fala: eu colocaria ele no cavalo real, eu daria uma volta com ele, dizendo que esse homem honrou o rei diante de todas as pessoas, para que todos soubessem o quão nobre ele é. E o rei falou: então é isso, Amã, faça isso pessoalmente, não deixa faltar nada. Tudo que você falou, você tem que fazer para esse homem aqui, era exatamente o seu inimigo, Mardoqueu. Então, Amã faz isso debaixo de um constrangimento sem tamanho. Só que aquilo fica público e agora Esther toma conhecimento dos planos de Amã. Então você sabe, ela vai até o rei, alcança o favor do rei e no jantar ela pede para que de fato Amã seja destruído, destituído e destruído. Eu estava lendo uma parte aqui dos capítulos finais que às vezes a gente tem a tendência de pular. O Império Babilônico era muito grande, eram 127 províncias. Então você sabe, é dado um direito para que cada judeu se defendesse, se armasse e se defendesse de perseguições. Então morrem em 2 dias, porque foi dado um dia para eles se defenderem e mais um dia para eles acabarem com qualquer um que quisesse de fato se levantar contra os judeus. Foram mortos no Império 75 mil homens. Ok? E os 10 filhos de Amã, Amã e os seus 10 filhos foram enforcados e colocados em praça pública. Então, eu estava pensando aqui como os nossos valores mudam, né? Em relação ao que é bom ou não, porque você pensa na história de Tiradentes, o quanto é forte, o quanto é desafiador você pensar que alguém foi esquartejado, enforcado, esquartejado e pendurado nos seus pedaços. Como é que é forte a morte de uma pessoa nessa condição? Aqui no reino aconteceu a morte, além dos 75 mil, é muita gente. 75 mil pessoas é muita gente. Mas a mãe e os seus 10 filhos foram enforcados naquela forca que estava preparada para Mardoqueu. Estou contando um pouco dessa história para você entender quem é Mardoqueu ou Mordecai, e depois ele é levado à condição de primeiro-ministro. E ele também
Eu tava falando isso porque a gente pensa em Esther como uma rainha doce, linda, que ela foi virgem para o palácio, mas ela pediu a cabeça dos 10 na forca para deixar eles pendurados publicamente, como um testemunho ali. E é ali que começa a festa de Purim. A palavra pur quer dizer sorte, né? Então, a festa da sorte dos judeus, não pesquisei muito sobre o Purim, mas é uma festa realizada até hoje. E Mardoqueu tornou-se primeiro-ministro. Então a história dele também é muito semelhante à história de José, porque o império do seu tempo ele se torna o segundo homem mais importante. Eu acho essas coisas assim extraordinárias. Mas Mardoqueu é um personagem que passa, Mardoqueu, Mordecai passa batido, a história passa batido. Ela tem muitos princípios, muitos valores, muitos ensinos que o pastor Wesley vai compartilhar e que às vezes a gente abre mão. Talvez por causa da não leitura bíblica do livro por completo, ou de não estudar, se debruçar sobre isso pontualmente. E eu confesso que, revisando a história aqui, me lembrei de coisas muito preciosas. Pastor Wesley vai falar hoje sobre 4 atitudes corajosas para que nós possamos, de fato, ser restaurados. Vamos lá? Dito isso, Pastor Wesley, o seu personagem é o primeiro-ministro do Império Amém. Babilônico a partir da Pérsia, Mordecai. É isso que o pastor falou, né? O tema aqui é 4 coragens, né? 4 atitudes de coragem para sermos restaurados, porque existem coisas na nossa vida que exigem, sim, coragem para fazer, disposição para fazer, porque às vezes você vai ter que nadar contra a maré para ter a vida restaurada, para ter realmente fazer as coisas certas, independente do resultado, que às vezes não nos agrada a princípio, mas é necessário coragem. A primeira coragem que eu listei aqui está lá em Esther, no capítulo 3, versículo 2. O pastor falou, mas eu queria ler. Fala, todos os oficiais do palácio se curvavam e prostravam diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. E o recado para a gente aqui é quantas vezes a gente tem nos curvado diante do pecado, né? Trazendo para o nosso dia a dia, quantas vezes a gente tem nos curvado diante do pecado, e isso tem nos impedido de sermos restaurados, né? Às vezes, aquele pecado de estimação, que a gente costuma falar, né? Coisas que você sabe que é errado, sabe que não deveria estar fazendo, e ainda assim você continua fazendo vista grossa, deixando passar, né? Às vezes por não querer se indispor com alguém. Então, que a gente venha refletir, precisa ter coragem para não se curvar diante do pecado, né? A gente, como legendário, a gente fala que nós somos inquebrantáveis. O quebrantáveis, nesse caso, é para o pecado. A gente sabe o que é certo, o que é errado, e simplesmente não faz. Né? Posso pegar um testemunho meu, não é para me engrandecer, mas essa semana eu dispensei um trabalho de uma escola aqui, perto de casa, porque eu tinha que preencher uma planilha com os dados errados. O preço praticado pelo governo é muito baixo, então, para eu chegar no preço da minha proposta, em vez de eu falar que eu ia fazer um serviço de, sei lá, de R$1.000, eu teria que falar que eu ia fazer 10 serviços de 100, porque o preço estipulado era muito baixo. E eu agradeci a diretora, falei aqui, obrigado, mas eu não faço. Eu não vou falar que eu vou pintar 8 salas, sendo que, na verdade, eu vou pintar só 5 salas. Né? É ter coragem de, infelizmente, não pegar um serviço e sim manter seus princípios de ser verdadeiro, de não se inquebrantar diante do pecado, porque isso eu vejo como uma brecha. Toda vez que eu faço uma coisa errada, sabendo que está errado, eu estou meio que ignorando o que Deus tem nos alertado. Então, isso é para a nossa vida, para o nosso dia a dia, com familiar, com amigo, no trabalho, com a esposa, que a gente não venha se curvar diante do erro, curvar-se diante do pecado, porque isso pode, sim, estar nos impedindo de alcançar a restauração que a gente precisa. Isso tem muito a ver com o nosso caráter, né? Ou com o que se espera do caráter cristão. Porque o que você está falando é completamente aceitável no meio dos brasileiros.
completamente aceitável no meio da sociedade. Ninguém vai tomar você, mesmo você sendo cristão, ninguém vai tomar você por desonesto, por participar desse tipo de coisa. Por incrível que pareça, no Brasil impera a cultura do jeitinho brasileiro, a cultura de Gerson, a cultura da corrupção. Essa é uma das coisas também falada na montanha, né? Às vezes a gente está sempre reclamando dos nossos governantes por causa dos grandes atos de corrupção, mas nós nos corrompemos nas pequenas coisas. Nós nos corrompemos nos detalhes, quando a gente quer levar vantagem sobre coisas simples, né, do cotidiano, que não tem ninguém para nos cobrar absolutamente nada e a gente negligencia aquilo. A mãe é um tipo de Satanás, né? Essa influência poderosa que tem poder para recebe, né, poder para nos destruir, tem poder para nos destruir, mas que no final ele é que vai ser destruído se nós nos posicionarmos corretamente. E interessante é que provavelmente o texto não fala, mas todos os outros judeus, em especial os que estavam no palácio, se dobravam diante de Amã. E ninguém tinha isso por idolatria ou qualquer coisa assim. Mas Mardoqueu sabia que seria perseguido, estava sendo perseguido, mas ele resolveu firmemente no seu coração, como Daniel, né? Resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Ele dava um testemunho público que lhe produzia perseguição. É uma coisa que eu penso aqui bem objetivamente é muitas vezes o Edson Miguel é às vezes perseguido na escola, né, por alguns amigos específicos, alguns colegas específicos. Aí eu fui tentar entender por quê. É por isso, porque quer tudo certo, porque conta para a professora quando alguma coisa está errada, e, ou seja, o valor moral, o valor de obediência, os princípios ficam mais latentes e ele não consegue, como que eu posso dizer? Ele não consegue relevar aquilo. O certo é certo, o justo é justo, o errado é o errado. Para ele é muito simples, assim, na cabeça dele é por que uma pessoa, né, ele fez a pergunta para mim esse dia, por que uma pessoa vai usar droga se ela sabe que é ruim? Aí eu tenho que contar para ele que o contexto, os valores, nem todo mundo tem a mesma educação, existe uma série de fatores, mas na cabeça dele ainda não encaixa. Por quê? Porque é puro no sentido de fazer uma escolha, de fazer o que é certo e pronto, né? Muito direto, muito objetivo. O que é certo, o que é errado. Eu acho que a gente precisa dessa simplicidade. Então, a primeira coragem para sermos restaurados é a coragem de não se curvar diante daquilo que é errado. Amém? Vamos lá, Pastor Wesley? Amém. Segundo ponto. A segunda tem um pouco a ver com o que o senhor falou, né, que é a coragem de fazer o que é certo. Mardoqueu, a hora que ele escuta os planos de conspiração contra o rei, mesmo estando num país exilado, ele vai lá e denuncia aquela conspiração. Então, eu aprendo aqui que a gente deve fazer o certo, independente das circunstâncias. Ele Nesse era caso, não é exilado. só não fazer o errado, mas é também fazer o certo, porque se eu deixo de fazer o que é certo, aí o texto bíblico diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Exatamente, exatamente. Porque era muito fácil para ele, tá bom, eu não faço nada de errado, mas vou matar o rei, mas eu estou exilado, não é problema meu, né? O peso da omissão. Eu vivi uma situação esses últimos meses aí, com uma pessoa próxima a mim, eu vi o peso que é a gente se omitir de fazer o que é certo. Isso causou um constrangimento gigante para essa pessoa, porque ela simplesmente omitiu há um ano atrás e não escolheu fazer o certo. E é legal que aqui o Mardoqueu, né, a Bíblia não fala, mas ele faz o que é certo sem nem esperar nada em troca. Ele simplesmente vê uma situação que colocava a vida de uma pessoa em risco e simplesmente resolve denunciar, resolve contar para a rainha. E por isso que eu acredito que isso tem muito a ver com o caráter de Mardoqueu, né? Porque escolher fazer o certo numa situação dessa, sem
ganhar nada em troca, sem ser uma pessoa íntima, próxima, né? Nós estamos falando de um rei que governava um país onde ele era exilado. Então, a segunda coragem que nós temos que ter aqui é igual o pastor falou, não só de fazer, deixar de fazer o errado, mas também escolher fazer o certo, porque é uma escolha. E aí custa caro de novo, porque é o exemplo que o pastor acabou de citar do Edson Miguel. Né? Às vezes é excluído, às vezes é criticado, às vezes é apontado, por quê? Porque simplesmente você está fazendo certo. Isso, a gente que é cristão, que quer fazer as coisas certas, a gente já experimenta um pouco disso. Tá doido, mas como assim? Você não bebe? Né? Como assim? Você não fala nem uma mentirinha do bem, né? Mentirinha branca? Não tem conversa. A gente tem que ter coragem para escolher fazer exatamente aquilo que precisa de ser feito. A gente fala muito no Legendados que criança faz o que quer, o homem faz o que precisa de ser feito. Adultos, né? Adultos. Aí nesse caso tem que incluir as esposas também. Mas aqui essa questão de fazer o que é certo é porque não fazer, a questão é que não fazer o que é errado geralmente nos traz algum lucro, porque evita dores. Você sacrifica ali vontade, carne, desejo e tal. Mas fazer o que é, coragem para fazer o que é certo é mais complicado, porque muitas vezes custa dinheiro ou reputação. Vou dar um exemplo para vocês. É o caso clássico de você bater no carro de alguém. E aí ninguém vai ver, você está no estacionamento, você pode simplesmente ir embora. Você fica com o seu prejuízo, a pessoa fica com o dele. Então, eu comprei um carro, ele era mais antigo, ele não tem detalhes. Eu fui jantar num lugar aquele dia com o pastor Eliseu, não, no aniversário da Rebeca. Eu fui jantar com ele, pus num estacionamento, alguém manobrou e para-choque aqui, ó, na porta, aquela esfregada boa. E aí, o que é o hábito do brasileiro? Foi embora. Então, coragem para fazer o que é certo é você deixar um bilhete ali. Ó, meu telefone é tal, infelizmente eu esfreguei no seu carro. Mas quantas pessoas têm disposição para fazer isso? Porque lhe custa. Agora, eu tenho não é uma preocupação, eu tenho clareza de que nós não vamos responder para Deus apenas pelo que fizemos, mas nós responderemos também pelo que deixamos de fazer. E talvez isso seja até mais grave, porque passa mais imperceptível. E geralmente porque nos causa algum prejuízo, né? Então, nós precisamos ter um testemunho diferente em todas as circunstâncias. E aí, por que eu falei do Edson Miguel? Porque eu vejo que o valor moral dele é bastante elevado. Às vezes até me constrange, né? Porque ele põe aquela régua de certo é certo e tal. Quando eu tinha a idade dele, tinha 12 anos, uma das primeiras vezes que eu andei de ônibus, eu fui brincar com um amigo meu, ele ficou na janela, fecha, abre, põe a cabeça, e eu tentava pegar alguma coisa assim, quando eu desci do ônibus, eu passei a mão numa pedrinha e fui tacar na cabeça dele. E ele fechou a janela, tá, estourou o vidro. E aí o ônibus estava saindo, deu aquela freada, o ônibus coletivo, deu aquela freada. E eu tinha, sabe quando você mira um terreno baldio assim, que era por trás do ônibus que dava acesso no fundo da minha casa, e o motorista parado assim, sei lá, uns 30 metros à frente. E eu lembro piamente de eu ir assim, andando, parar na frente do ônibus e ele dizer: Quem foi que quebrou o vidro? Eu falei: Foi eu, senhor. E ele falou: Então entra aqui no ônibus. Ele me botou no ônibus, nós fomos até o ponto final. Aquele ônibus parou ali, eu fui até a garagem. Os meus pais foram lá e pagaram o vidro, me recolheram para que não fizesse um boletim de ocorrência, aquela coisa toda. Eu passei muito medo nesse dia, e eu tinha um dinheiro guardado. Na época, eu aplicava em arroz e óleo. Naquela época, a inflação era muito alta. Então, a gente comprava fardos, e nós tínhamos um mercado. Eu aplicava o meu dinheirinho que eu trabalhava para multiplicar, para não perder o dinheiro. Você comprava os itens básicos. E o nosso mercado era em frente a um ponto de venda, de saída para a roça.
e vendia muito. Então, a hora que você quisesse converter em dinheiro era fácil. Mas meu pai usou o meu dinheiro para poder pagar o tal do vidro do ônibus. Acho que eu sei até hoje quanto custa um vidro lateral de ônibus. Mas é isso, é caráter, né? E aí não tem nem a ver com ser cristão. Eu acho que ser cristão deveria aumentar a régua para nós, né? Vamos lá. Exatamente. Terceiro item, coragem para entrar em confrontos que são necessários. Vamos lá, pastor. Exatamente. Quando, quando Mardoqueu descobre tudo que o rei planejava fazer, Amã, na verdade, né? Ele pede para Esther ir conversar com o rei, e ela responde para ele que só vai conversar com o rei quem é chamado à presença do rei, que ela tinha muito tempo que não ia na presença do rei. E Amã pega e confronta ela, falando, ó, se você não fizer o que tem que ser feito, ainda assim Deus vai operar, mas isso nós vamos falar no próximo tópico, mas aqui eu queria trazer muito para a gente pensar essa questão do confronto. Eu não estou falando confronto de briga, de discussão, de elevar tom, não. Confronto no sentido de conversas difíceis. Às vezes, nos nossos relacionamentos, seja ele matrimonial, seja ele empresarial, seja ele de pai para filho, quantas e quantas vezes a gente não tem experimentado uma restituição pela omissão de ficar adiando conversas difíceis, conversas que aos poucos vão enchendo o copinho, né? Eu aprendi um curso de casais que eu fiz antes de casar, que a sua vida, pensando aqui em vida conjugal, é um copo. As decepções, as amarguras, as angústias, tudo isso tem que jogar fora, né? Esvazia o copo, porque se o dia que o copo encher, ele vai entornar, azedou, já era. Então, às vezes, o encher o copo, né, um pouquinho, todo dia que está enchendo o copo ali, é a nossa omissão e a nossa falta de coragem de ter conversas desagradáveis, no tom respeitoso, sem brigar. Então, isso pode ser que tenha, inclusive, piorado a nossa vontade de não ter essa conversa, a nossa omissão, a nossa procrastinação de não sentar olho a olho, conversar e realmente falar, ó, isso aqui não está me agradando, isso aqui não está exatamente, Camila, jogar o lado o ego de lado. Isso aqui não está me agradando, isso aqui eu não gosto, porque você vai cada vez mais se alinhando a pessoa e isso não vira uma bola de neve ao ponto de que depois não tem como consertar. Então, essa terceira coragem é isso, ter as conversas difíceis, os confrontos necessários para que a gente possa ser restaurado. A Bíblia diz que a vinha é impedida de frutificar, de produzir o seu fruto, porque as rapozinhas vão lá e comem as flores logo no início. Então, às vezes, a gente, olhando para o leão diário de cada dia, para as lutas mais importantes, você abre mão das pequenas coisas que são raposinhas, que são... É igual você falou de casamento, e se aplica muito bem. Que destrói... Ó, você não pensa que enfermidade do filho, um câncer na família, essas coisas não destrói casamento. O que destrói casamento é as raposinhas mastigando as flores. São as pequenas palavras, as pequenas atitudes, são os pequenos momentos, os endurecimentos em casa, são coisas pequenas, só que todas juntas elas têm um peso muito grande, elas nos roubam a paz em determinados momentos, né? Quem é casado aí sabe do que eu estou falando. E o nosso último tópico, coragem para acreditar que o Senhor sempre age, que de alguma forma ele se levanta e resolve. Vamos lá, pastor Wesley. Eu queria ler porque esse versículo, a primeira parte dele é poderosa, porque ele fala com Esther: pois se você ficar calada nesta hora, o socorro e o livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, a família do seu pai, morrerão. Aqui nos instiga a ter fé, né? Eu oro muito, eu aprendi com o pastor Antônio, de sempre confiar em Deus, né? Cada vez mais, não esquecer de quem Ele é. Senhor, me faça sempre se lembrar de quem Tu és, porque aí você tem a coragem de ter fé e acreditar que o socorro vai vir. Aquela situação
vai passar, né? Deus tem o melhor para a gente, Deus, né, acreditar, o pastor falou antes de ontem, no caso da enfermidade aqui, acreditar na soberania de Deus. Às vezes a gente sabe o que quer, mas Deus sabe o que a gente precisa. Então a gente aprende aqui com o Mardoqueu o seguinte, ó, eu preciso que você vá lá, conversa com o rei, entra na presença dele, para ele mudar tudo isso, às vezes ele não está nem sabendo, mas se você não fizer, tá tudo certo, porque de alguma forma Deus vai operar. Então a gente precisa de ter a convicção, a certeza da soberania de Deus. E às vezes no meio de luta, no meio de provação, no meio de desespero, a gente meio que esquece de que nós somos filhos amados, e esquece da soberania do Deus que tem nos guardado, Deus que entregou seu próprio filho para morrer na cruz por nós. Interessante que a confiança de Mardoqueu não está no fato dele ser primo da rainha, né? Dele ser o tutor, ele foi o tutor dela, dele ter essa influência no palácio. A confiança dele está em Deus. Ele avisa ela, mas ele, se você falhar, pode ficar tranquila que Deus é que vai me resolver. E aí você escreveu aqui que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia e que muitas vezes nós, às vezes no momento da crise, nós esquecemos quem é o restaurador, quem é o resgatador, quem é o Deus que pode todas as coisas. A gente entra em desespero fácil, manifesta uma incredulidade fácil, uma limitação da fé fácil. Porque o que nós estamos falando aqui, o pastor Wesley, num dia que amanheceu tudo bem, tá tudo certo. Mas o grande teste é no dia que você estiver sufocado, é no dia que um diagnóstico ruim for anunciado na sua casa, é no dia que a gente perde alguém, é no dia que a gente fica frustrado. E ó, como essa lição se aplica, né, à minha vida, aos meus valores, as questões que eu, como pastor, também tenho necessidade de colocar. Uma das coisas que você tem falado aí é o fato de ter conversas desagradáveis. Não, como pastores precisam entrar em lugares para conversas desagradáveis, né? Então, talvez eu poderia dizer hoje, fala Deus, e aí você poderia responder, Deus está falando. E isso serve para cada um de nós. Amém, amados? Privilégio estar com o pastor Wesley. Nós vamos dedicar um tempo ao compartilhamento e depois na oração, mas antes, para eu não me perder, vamos para a foto já? Senão a gente depois eu esqueço. Deixa eu abrir aqui um programinha que eu uso aqui. Isso, todos que puderem abrir as fotos, você sabe que não sou eu que escolho quem sai na foto, né? Um dia sai um, outro dia sai outro, de acordo com o algoritmo da ferramenta. Vamos lá. Bastante gente aqui. Tem ninguém na cama, gente? Tô pensando que tá todo mundo na cama. Até o William Bessa tá de pé aí, ó. Espera aí, só um minutinho. Hoje deu certo, pastor. Hoje deu tempo de entrar. Enquadra aí no sorriso. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Glória a Deus. Espera aí, eu já deixo isso aqui resolvido, senão... Vamos lá. Gostaria que aqueles que estão disponíveis mantivessem as suas câmeras abertas e compartilhassem conosco. Hoje quem vai começar compartilhando é a Michele, porque ela é a primeira que acorda. Eu caio da cama às 5h20 para acabar de ler o texto, ela já está dando bom dia lá no grupo. Eu falo, essa menina não dorme, não é possível. Bom dia, Michele. Bom dia, pastor. Você mata a gente de vergonha desse jeito aí. Então, esse compartilhamento dos últimos dias foi muito gratificante. Eu acredito que a gente tem aprendido muito, né?
Mas, assim, eu acho que de todos os livros que falou muito comigo foi o de Jó, porque Jó foi um que perdeu tudo, né? E acabou que Deus restaurou muita coisa na vida dele. Na verdade, Deus restaurou tudo, né? Então, o que eu levei desse livro para mim? Que como Deus restaurou a vida de Jó, ele também pode restaurar a vida daqueles que precisam ser restaurados. E eu acho que eu não tenho muito o que falar, não. Para mim, eu aprendi muito, né? Eu acredito que também, como a Ana Lúcia falou ontem, a gente deveria mesmo continuar falando sobre os outros livros da Bíblia. Por quê? Porque acaba que, às vezes, a gente não consegue entender muito. Eu, particularmente, às vezes eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender algumas coisas. Então, assim, às vezes a gente fazendo vai dar mais clareza. Eu acho que é isso, Fácia. Glória a Deus. É isso mesmo. Maria Alice. Bom dia, graças e paz a todos. Esses dias têm sido muito bom, muito poderoso. Eu vou, né, aproveitar e dar minha opinião, que também concordo de permanecer o compartilhamento da Bíblia, porque você recebe uma revelação, eu creio que é uma revelação diferente, é uma revelação com uma medida mais clara. Foi antes de ontem, o dia que teve o compartilhamento sobre Jonas, né? Eu fiquei o dia inteiro pensando nos compartilhamentos e assim, eu fiquei assim, Senhor, mas eu já conhecia a história de Raabe, eu conhecia a história eu já tinha lido a história de Boaz, de Ruth, de Davi, que eu nunca me atentei que eles eram parentes, que Raabe era mãe de Boaz, que foi o resgatador de Ruth, e depois da união deles, da restauração da vida deles, veio o pai de Davi. Como assim que eu nunca liguei esses pontos, Senhor? E é uma revelação diferente, porque é um tempo que, às vezes, eu faço uma coisa ou outra aqui, né, pela manhã, que é o horário que eu consigo arrumar a casa, mas quando eu sento aqui e fico ouvindo e para só para ouvir, você tem uma revelação diferente. Então, eu acho que é muito precioso continuar os compartilhamentos da palavra. Glória a Deus. Alguém quer levantar a mão? Senão eu acabo escolhendo. Uma coisa importante nós entendermos, eu sei o quanto é confortável ouvir alguém ministrando, partilhando. E não tem erro nenhum nisso. Mas lembrem-se que nós precisamos de uma porção das Escrituras diariamente como leitura. A forma mais segura que o Senhor fala conosco é através da leitura da palavra. Não existe nenhuma outra forma. Nem um sonho, nem uma revelação, nem uma pregação, nem um profeta, nem um filme. Nada é mais assertivo do que a leitura da palavra. Claro que ter um devocional, ter uma ajuda ou ter uma ministração, tudo isso é muito precioso. Mas a gente sempre vai precisar. A revelação vem a partir da palavra. A palavra rema, revelada, vem a partir da palavra escrita, da palavra logos, né? Então, nós temos que ter clareza a respeito disso. Por quê? Porque você só pode receber essa revelação depois de estar cheia da palavra. A revelação verdadeira, de fato, profunda, eu me encho da palavra e depois aquilo brilha diante dos meus olhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo como pastor, querendo ser o mais assertivo possível, o homem pode falhar. Então eu sempre vou dar uma interpretação que tem um viés pessoal, eu posso dar algum dado errado, Então quando eu fiz por exemplo, quando eu faço quando eu apresento o personagem, eu estou falando de coisas que eu lembro há bastante tempo, mas que às vezes eu não revisei tudo ali pontualmente. Eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade, eu pelo menos estou acreditando que tudo que eu estou falando
tá bem acertado. E se alguém também achou alguma coisa e falou, opa, não era bem isso. É como eu, por exemplo, pensei muito tempo que, mesmo depois de ler a Bíblia, não, Mardoqueu, tio de Esther, não é tio de Esther, é primo, ok? Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque estou tentando ensinar a você que é muito precioso ter um pastor, ter alguém para te ajudar a guiar no processo e ouvir alguém. Mas você não pode apenas ouvir essa pessoa e não questionar. O alvo é ser como os bereanos. Os bereanos ouviam a palavra e eles iam lá conferir se era aquilo mesmo. Ou como uma das igrejas do Apocalipse que diz que vocês provaram os profetas que diziam ser da minha parte e que não eram da sinagoga de Satanás. Então, muitas vezes as pessoas fecham os olhos cegamente para tudo que ouvem. Elas não sabem definir se aquilo é bíblico ou não, se tem uma base bíblica ou não, e ela fica. E aí, o nosso problema é que a internet é uma bênção. Na verdade, eu vou até além da internet, vou falar com você de inteligência artificial. Inteligência artificial eu escutei, estava até escutando uma reportagem ontem, então ela é muito útil, mas muito complicada e muito perigosa. Entende? Útil, complicada e perigosa. Então, a tecnologia é assim. Então, por exemplo, hoje as pessoas elas filtram e escolhem o que elas querem ouvir. Elas ajuntam para si os seus próprios mestres. Nós temos um problema, como uma igreja local, nós não temos uma grande produção de conteúdo, vamos dizer assim. Nós não temos uma grande produção de conteúdo. Então, os irmãos, eu ouço uma palavra, ouço um shorts, ouço um reels, e parece que tudo isso não, tudo é palavra de Deus, mas às vezes tem muita teologia distorcida, tem muitos conceitos distorcidos por trás de tudo que a gente ouve, e aquilo passa batido. Você está ali cozinhando, ele está falando uma coisa, depois você forma um conceito teológico, e aí você não sabe por que você formou aquele conceito teológico, mas você formou porque você ouviu coisas ou cantou coisas. Uma das formas de você definir é cantando também. Você cantou coisas que não era de fato aquilo que você acreditava, entende? Não era de fato a base da sua fé. A Jéssica, daqui a pouco eu vou levantar, daqui a pouco eu vou liberar para a Maria Alice falar de novo, mas a Jéssica falou que estava conversando com o Renato sobre isso, é isso? Jéssica, o que era o assunto aí com o maridão? Paz, pastor, bom dia a todo mundo. Essa semana a gente estava conversando a respeito disso, sobre ler a palavra mesmo. Esses dias, desde que começou esse ano, na verdade, né, eu me propus a ler a leitura da Bíblia, porque tinha muito tempo em que eu não lia a Bíblia toda novamente, e eu me propus a isso. E é como o senhor falou, por mais que a gente tenha o Senhor, né, lá na igreja, e a gente aprende muito, com certeza, a gente tem a palavra que o Espírito Santo testifica no nosso coração. Só que é bom a gente realmente ter um tempo de leitura em casa mesmo, de estudo da palavra. O quanto eu tenho sido... Deus tem falado comigo diariamente, a cada capítulo que eu leio. E isso, eu fiquei, nossa, mas eu já li isso aqui e não tinha essa revelação. A gente começa a ter os olhos abertos também. E sobre essa questão do que o senhor falou sobre os shorts, os reels, né, de internet, hoje, infelizmente, tem muito teólogo de TikTok, né? As pessoas falam sem conhecimento, sem qualquer base até. Você ouve cada coisa que você fica assim, meu Deus, mas não é bem assim. Então, se você faz a leitura da palavra, não é qualquer reels, não é qualquer shorts que vai entrar no seu coração, você consegue filtrar. A gente tem que saber filtrar o que a gente ouve, né? Porque, igual, nós estamos baseados numa visão, nós estamos caminhando dentro de uma visão, né? Como igreja. E se você ouve uma coisa, um shorts, né, um reels, que até vai contra a sua visão, às vezes se você não faz a leitura da palavra, você olha assim, nossa, mas
Então não é bem assim como é feito lá na igreja, não é bem assim que o pastor está falando. E aí você começa Não, a aí ter conflito. você põe em dúvida até o que é correto. Isso. Isso é uma coisa importante de eu ajudar vocês a compreender e levar para um outro nível de maturidade. Existem várias linhas teológicas, várias formas de fato interpretar. Só que elas precisam ter uma coerência, ok? Então, nos assuntos elementares, nós precisamos pensar, com todos os cristãos, o certo dos elementares é nós pensarmos todos a mesma coisa. E aí, nos assuntos periféricos, você tem uma opinião um pouco diferente. Então, um pensa que nós estaremos na tribulação, outros não, tal. Essas são linhas teológicas. Mas uma vez definido a linha teológica, é preciso andar em cima daquilo. Então, eu passei os primeiros anos de ministério, por mais que eu conhecesse a palavra, os primeiros anos de ministério, eu tentava o melhor de todos os mundos. O melhor da teologia da missão integral, o melhor da teologia de cada teologia, o melhor dos milenistas, dos pré-milenistas. Você faz uma colcha de retalhos. Isso não é bom. É como se você comesse só comida, só sobremesa, e nunca comesse a comida básica. É igual quem fica visitando a igreja. Ele nunca pega o conteúdo por completo. É igual quem vai só no domingo. Ele vive de churrasco em churrasco. Ele pula de um... Quem vai só no culto come de um churrasco no outro. Tá entendendo? Ele não tem uma alimentação diária, contínua. Aí, o fato é que uma vez definido, depois que nós definimos, eu entendi que a linha teológica não seria perfeita. Perfeita. Porque o outro pode... Ele também tem base bíblica para confrontar você. Você tem uma base para defender, ele tem uma base bíblica para confrontar. Quase todas as linhas teológicas têm os pontos prós e contras, os pontos de defesa e os de não defesa. Eu falei isso com o pastor Wesley quando ele chegou no ministério. Eu falei, nós estamos muito bem definidos, isso aqui não vai mudar, essa é a nossa linha. Eu não estou nem aí com a opinião dos outros, porque eu já defini para a segurança do rebanho que nós vamos andar nessa linha aqui. Aí o Davi me mandou um rios ontem, não, anteontem. Eu posso até mandar para vocês aqui no grupo, só para a gente fazer uma discussão depois. Ele mandou um rios, é uma moça, ela é bastante influente, está crescendo bastante, ela é muito bonita, fala muito, é bem feminina, fala muito sobre a postura da mulher e tal, mas ela está num podcast, entrou num sarrafo lá sobre o uso da bebida alcoólica, o uso do vinho. E aí ela falou coisas que parecem muito assim, você fala assim, não, é isso, eu também penso isso. Você pensa aquilo, mas ela não tem base. Ela falou do achismo dela, ela entrou num assunto que ela falou do achismo dela. Ela falou, sabe quando você interpreta ao seu modo um texto bíblico? Ela interpretou ao modo dela, aí você vem nos comentários, os comentários destroem tudo aquilo. Pac, 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 pac. E o Davi mandou para mim, eu falei, Davi, tipo assim, é muito influencer e pouco referencer, né? É tipo assim, falou do que não sabia, prometeu heresia e entregou tribulação, mais ou menos assim. E aí eu encontro muita paz na expressão da Bíblia que diz que feliz o homem que não se condena naquilo que ele mesmo aprova. Então, cada um vai ter que responder. Agora, esse é um assunto de maturidade de vida e não serve para qualquer um. E as pessoas precisam ser ajudadas. Mas, sobre o uso do vinho, por exemplo, você vai encontrar os que discordam e os que concordam. Você vai encontrar os que aprovam e os que desaprovam. Cada um usa a Bíblia da forma como ele defende a sua tese, a sua linha teológica. Agora, muito cuidado quando você sai por lá de fora e aí, não, eu só sei a minha e eu não sei os pontos de defesa de outras linhas teológicas. Eu, particularmente, não é que eu corro do debate, é que eu entendo que o próprio Paulo diz que, às vezes, as discussões genealógicas sem fim não produzem absolutamente nada. Porque é muito difícil você tentar convencer uma pessoa que não quer ser convencida. Ela só quer defender ponto de vista.
Mas vamos lá, senão eu tomo todo o tempo aqui. Maria Alice levantou a mão de novo, complementar. Eu lembrei de um testemunho que eu tenho acerca disso, de ler a palavra. Quando eu converti, 17 para 18 anos, a minha família tinha uma ferida muito grande com a igreja. E minha família odiava crente. E eu virei crente. E isso virou motivo de muita guerra, de muita crítica, de muito julgamento. E eu tinha definido, né, eu cresci ouvindo que crente era mau caráter, que crente era mentiroso, que crente não prestava, que crente era pior raça. Então, quando eu ia para os cultos, eu duvidava do que o pastor falava. E aí, mas eu nunca duvidei da palavra. Eu separava, não. O crente, ele pode até não prestar, como minha família sempre falou, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, eu sempre eu converti aprendendo a levar Bíblia para ir para o culto, a não confiar só na mensagem que se passa no telão, porque é nisso, você lê, mudou para a próxima referência, você já não lembra qual que é a referência que estava antes. Mas quando você folheia a Bíblia, Você marca, né? Você marca, você consegue lembrar aquilo que você procurou, aonde foi, qual o livro, qual a referência. E eu levava a Bíblia, eu anotava tudo, todas as referências, tudo que o pastor falava, eu anotava. E no decorrer da semana, eu me desdobrava em estudo para ter certeza que aquilo que o pastor falou era verdade, era aquilo que estava na palavra. E isso foi muito importante para mim, inclusive com o tempo, foi o que tirou aquele jugo pesado que minha família tinha acerca de mim por eu ter virado crente. Porque eu lembro de muitas situações que alguém questionava assim, nossa, mas a Alice virou crente. E eu lembro da minha mãe, mas ela lê a Bíblia, ela é uma crente que lê a Bíblia. E esse início de ano, todo mundo se pega, né, em alguma coisa que se cobra de um hábito que fazia e já não faz tanto, e o que Deus tem me lembrado muito é isso, esse hábito de hoje já não tenho mais essa dúvida, esse questionamento, nossa, será que o pastor está falando a verdade? Mas de aproveitar esse estudo depois, porque é muito valioso, é uma revelação que ela pode ser entendida ao longo ali do culto. Achou na jornada alguns crentes que prestam? Muito. E outra, a ferida da minha família não tinha nada a ver com os crentes. Tinha a ver com eles? Tinha a ver com eles. É fácil transferir a culpa. Vamos lá, Franciele. Tem que abrir o microfone. Tá com fone? A restauração de Deus é tão completa assim, na vida, né, daquele que realmente busca o Senhor, porque Amã, ele preparou tanta coisa, né, para Mardoqueu, preparou forca, né, ele achou que ele ia ser honrado diante da presença do rei, né, e a restauração de Deus é tão completa que isso tudo foi sobre a vida de Mardoqueu, né, então Mardoqueu, ele foi honrado, né, e tudo o que Amã desejava contra aconteceu sobre a vida de Amã, né? Então, a gente pode ver que em todas essas passagens que foi lida, a restauração de Deus é completa, é perfeita, né? Então, não tem que ter medo diante das circunstâncias que acontecem em nossas vidas e temos que permanecer diante do Senhor, né? Confiando que Deus tem o melhor, né? Para cada um. É só isso. A restauração é completa, Franciele. É importante a gente ver que Deus tomou um homem comum do meio do povo, que tinha escolhido fazer o bem quando adota, quando se torna o tutor de Esther, e ele vai levar ele à mesma condição de José. Eu estava parando para pensar nisso,
Ele foi levado como o segundo homem mais importante. Abaixo do rei, ele se tornou o principal assessor do rei, por causa da sua fidelidade, por causa da sua convicção de fé de quem era Deus. Ou seja, ele confiava em Deus, ele não se dobrava a outros, ele mantinha a retidão, ele tinha coragem para as decisões difíceis, ele enfrentou os inimigos e os perseguidores em nome da fé, e ele se tornou o canal de conselho que produziu o livramento do seu povo. Ora, tinha muita gente querendo matar os judeus, porque ali foi um confronto de ordens. Naquela época, não podia revogar o decreto do rei. Quando Vasti foi mandado embora, o rei ficou triste, mas ele não podia revogar o decreto. Então, o decreto que Amã tinha conseguido com o selo e o anel do rei era de que todo mundo podia ferir os judeus. Mas o decreto que veio por cima é que cada judeu podia se armar e se defender, que ele não ia responder legalmente por isso. E aí as pessoas foram com medo dos judeus, e a Bíblia diz que muitos passaram, inclusive, para o lado dos judeus. Mas veja, morreram 75 mil. Só na cidade de Suzã morreu 500 no primeiro dia e 300 no segundo dia. Mas no total das 127 províncias, 75 mil pessoas morreram. Porque depois eles contaram os mortos para ver. E aí o rei ainda fala para Esther: o que você quer mais? O que você quiser, eu vou fazer. O favor dele é estendido. Mas veja, havia muita gente querendo destruir os judeus, porque mesmo com o direito de confrontar os judeus, 75 mil ainda foram destruídos. Olha que coisa. Então, nós precisamos de fato confiar, né, em quem é o restaurador, em quem é por nós. Glória a Deus, obrigado pela participação de cada um. Eu vou orar a Deus, buscar a direção para a gente saber só o formato, né? Exatamente como fazer. Se a gente faz live, se a gente pega um livro, se a gente vai para os livros da Bíblia, se a gente faz uma transmissão do YouTube. Vou ver com o Gabriel o que pode ser feito. Essas reuniões ficaram todas gravadas, né? Pela dedicação aí do Gabriel, a maior parte delas, pelo menos, acho que todas gravadas. Isso é muito precioso, porque o conteúdo fica lá, ele não sai, fica disponível para nós. Cada uma dessas palavras, vou guardar todos os esboços. Eu não entreguei todos os esboços, né? Essa semana, pelo menos, eu não entreguei o esboço, que a gente foi com esboços mais simplificados. O Júlio César está falando a coisa certa. Passamos o Jordão e são altares de 12 pedras. Uma hora eu vou pregar sobre o altar escondido. Mas vamos lá. Quero que o pastor Wesley ore encerrando esse tempo, agradecendo e pedindo graça a Deus para a próxima temporada de edificação que nós vamos ter, que eu creio que é tão válido para aqueles que se dispõem. Amém? Pastor Wesley, depois eu oro na sequência, fechando esse tempo. Vamos orar. Soberano Deus eterno, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento de comunhão que tivemos, não só hoje, mas ao longo desses 12 dias, onde o Senhor falou poderosamente aos nossos corações, Senhor. Nós somos gratos pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de estarmos assentados à tua mesa, Senhor, compartilhando da tua palavra, Senhor, aprendendo. Que o Senhor venha selar essa palavra nos nossos corações, Senhor, que possamos cada vez mais e mais e mais termos o nosso caráter renovado, o nosso caráter transformado, Senhor, acerca de tudo aquilo que precisamos de ser, que precisamos de fazer, que precisamos de andar de acordo com a tua palavra, Senhor. Coloque em nós uma sede para a tua palavra, Senhor, para buscarmos mais de ti, Senhor. Queremos ter as nossas vidas transformadas, Senhor, que possamos colocar em prática tudo aquilo que escutamos nesses dias de compartilhamento, e que tudo seja, meu Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós queremos abençoar o nosso dia hoje, que o Senhor venha estar conosco, que a tua presença seja latente, seja palpável no nosso dia a dia. Eu agradeço a vida de cada um, Senhor, que o Senhor venha proteger e abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos. Eu peço ao Senhor que complete a boa obra que começou em nós. Muito obrigado pelos corações daqueles que se permitiram receber dessas porções diárias a cada manhã. A palavra se renovou sobre nós como um maná que cai do céu diariamente para que nós possamos crescer na sua presença, na fome, na medida de fome e sede da sua palavra. Eu peço graça do Senhor para que a nossa próxima estratégia, a próxima definição de como nós vamos compartilhar,
seja tão eficaz, tão poderosa, e tragam outras pessoas para provar disso, como nós estamos provando. Muito obrigado pelos sinais do seu cuidado em tudo aquilo que nós oramos, pelos testemunhos que nós temos, o coração dos irmãos apacentado, incendiado, alimentados na sua doce presença. Eu oro abençoando cada um dos pastores e obreiros que compartilharam de maneira poderosa, e oro pela vida do pastor Wesley, fechando esse tempo, um privilégio poder ouvi-lo e partilhar com ele. Eu creio que a graça abundante do Senhor vai nos permitir ver o completar de todo o bem que o Senhor tem projetado sobre a nossa história. Muito obrigado por esses dias de restauração. Nós somos testemunhas do que o Senhor está fazendo, e nós nos alegramos com tudo isso. Eu abençoo cada um dos meus irmãos para um dia extraordinário, que nós nos encontramos no culto para falarmos da restauração do altar congregacional, e que nós sejamos bem-aventurados. É a minha oração no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amados? Pastor Wesley, fica, eu quero conversar com você um minutinho, 5 minutinhos aqui no final, então todo mundo pode ir se despedindo, e eu aproveito a reunião só para a gente fechar a nota. Deus abençoe. Amém. Graça e paz a todos. Continue orando. Até a próxima. Nós vamos fechar o nosso excelente caminho dia a aqui, todos. nosso tema.